comércio desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento social e econômico de qualquer cidade, de qualquer estado, porque ele atua exatamente no final da cadeia produtiva. Então analise bem comigo, todo aquele esforço que foi feito na etapa de suprimento, de produção, ok? E depois na distribuição, pode ficar perdido exatamente nesse momento em que eu acabei de falar, que é a distribuição, que é onde está presente o setor terciário da economia. Portanto, se essa atividade comercial não for bem executada, ela pode comprometer a todo um processo de produção que foi desempenhado ao longo da cadeia produtiva. É por essa importância que hoje, nesta edição do Zona de Desenvolvimento, nós estamos abordando a questão do comércio, a contribuição do comércio para o desenvolvimento. Indiscutivelmente, nós estamos vivendo um momento muito importante e que afeta todas as pessoas, a todas as empresas. E dentre esses motivos que afetam as empresas e as pessoas estão pelo menos dois direcionadores da nossa economia, que um deles é o que você experimenta todos os dias em termos dessa evolução tecnológica que nos afeta bastante. Esse é um ponto importante. E eu somo este ponto a um outro fator importante que diz respeito à globalização da economia. Então pense você, no momento em que eu tenho um ambiente globalmente competitivo, ok? E uma evolução tecnológica significativa como esta que nós estamos vivendo agora, lógico que isso afeta a você, meu querido amigo telespectador que nos acompanha agora, que precisa acompanhar essas transformações, assim também como afeta a vida das empresas, a existência das empresas, porque elas são, eu diria, entre aspas, convidadas a se renovarem a cada dia. Portanto, esta edição do Zona de Desenvolvimento discute essa questão aqui em Manaus, ou seja, como é que o comércio da Zona Franca de Manaus pode e tem contribuído para o nosso desenvolvimento, ok? E ninguém melhor para discutir este tema neste momento do que um dos ícones empresariais de nossa cidade, que é o José Azevedo, que está aqui ao meu lado, com muita honra, conversando, que vai conversar conosco agora, ele que é o fundador aqui da TV Lar. Então, nós estamos satisfeitos nesta conversa para explorar exatamente esse tema, como é que o comércio tem contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nossas boas-vindas ao senhor aqui em nosso programa. Obrigado, digo eu, Amazonsat, aos telespectadores e a gentileza, logicamente, da direção da televisão. Vamos lá. Então, eu vou tratá-lo aqui como José Azevedo, tá bom assim? Nessa nossa conversa informal, para ajudar o nosso telespectador também a tirar o máximo proveito dessa nossa conversa, enriquecer sua experiência. Como é que o comércio, na sua análise, tem contribuído para o desenvolvimento regional? Bom, o comércio sempre foi a mola maior, a mola mestra da economia deste estado. Veja, quando foi criada a Zona Franca, fazem 46 anos, a Zona Franca foi criada para desenvolver um polo comercial, industrial, agropecuário e de serviços. Então, o primeiro segmento que despontou foi o comércio. Você veja que o Brasil todo vinha comprar produtos importados em Manaus. Era uma festa, né? O comércio cresceu, progrediu. Nós tínhamos milhares de empresas trabalhando exatamente produtos importados, né? Depois, então, veio o ciclo realmente da indústria. Isso, logicamente, depois do Collor, em 1990, quando ele abriu as importações para o Brasil e, logicamente, facilitou a vida também das indústrias. As indústrias cresceram e, com isso, o comércio da Zona Franca caiu bastante, principalmente o importado, porque o Brasil virou, logicamente, uma tremenda Zona Franca, né? Bom, mas, apesar disso, o comércio procurou se fortalecer, né? Os que importavam produtos lá de fora passaram a comprar produtos nacionais, ampliar as suas lojas, se modernizaram, né? E passaram, logicamente, a participar da vida ativa da economia do estado do Amazonas através de geração de empregos, através do recolhimento de impostos, né? E, logicamente,
dando à população, não apenas de Manaus, mas de todo o Amazonas, condições também de adquirir seus produtos de qualidade a preços competitivos, né? Então, veja, hoje o comércio, nós temos um comércio bastante desenvolvido, né? Muito desenvolvido, e dizemos isso porque comparamos e, logicamente, fornecedores, representantes que nos visitam, nos trazem estas informações e nós estamos sabendo, né? Então, temos um comércio altamente competitivo, porque procuraram treinar a sua mão de obra, qualificar a sua mão de obra, adquirir produtos de qualidade para atender exatamente este mercado, ao ponto que hoje o comércio emprega em torno de comércio e serviços, porque serviço é muito dependente do comércio. Então, comércio e serviços em torno de 450 mil empregos. Eu vou fazer uma análise, lhe interromper para fazer algumas colocações que eu acho interessantes, só para enriquecer o entendimento do nosso querido amigo telespectador. Veja, eu quero voltar nessa discussão da competitividade do comércio, aí vamos já voltar. Mas, gente, na narrativa que foi feita agora pelo Zé Azevedo, veja que nós temos a origem da Zona Franca de Manaus, que muitos pensam que foi em 67, não foi. A Zona Franca foi, no seu momento inicial, idealizada através da Lei 3.173 de 1957, governo Juscelino Kubitschek, mas só em 67, governo Castelo Branco, através do Decreto-Lei 288 de 28 de fevereiro, é que ela tomou essa dimensão que veio a fazer com que as empresas viessem para Manaus. Esse é um ponto interessante para você situar no tempo e no espaço. A outra questão diz respeito à década de 90. A década de 90 foi fundamental com o governo Collor, no sentido de que ele abriu as nossas fronteiras, reduzindo os impostos, no sentido de que os produtos, então, feitos em outras economias, puderam ter acesso aos nossos mercados, competindo diretamente com os nossos. E aí, como foi dito ainda agora pelo Zé Azevedo, as empresas locais sentiram um impacto muito grande. Por quê? Porque elas não estavam habituadas com aquela competição em termos de nível de serviço, de qualidade dos produtos que a Europa, por exemplo, que os Estados Unidos já experimentavam. Então, foi ali, Azevedo, um aprendizado para as nossas empresas e todos tiveram que correr, senão teriam um problema de continuidade. E aí, nós tivemos que profissionalizar as nossas atividades. É por isso que você que me acompanha agora, tenha consciência disso, você está num ambiente muito competitivo e que precisa acompanhar toda essa evolução para que possa viver momentos felizes como esse que nós vamos viver daqui a 2 anos, quando esta empresa completa seus 50 anos. Só que isso exige esse esforço diário, no sentido de que você trabalha a mão de obra, adeque a capacidade da mão de obra, gere esse capital intelectual para entender o contexto e daí fazer com que a empresa seja competitiva. Eu fiz esse registro porque é interessante dizer isso, né? Porque às vezes a gente entra numa rotina do dia a dia e esquece desse lado da formação profissional. E daqui a pouco você não consegue mais trabalhar porque não consegue mais exatamente lidar com os equipamentos que estão diante de você. Então você que é caminhoneiro sabe disso. Existe muita tecnologia embarcada nos caminhões que de repente você aperta o botão e ele já está funcionando. Você tem um computador de bordo que te dá todas as informações. E se você não buscar ter essas atualizações, daqui a pouco tu não vai ter mais condição de dirigir o teu veículo. E você simplesmente perde o perfil do mercado. E quando a gente diz que uma empresa vai completar 50 anos, é porque ao longo do tempo a sua gestão teve preocupação em criar esse capital intelectual de tal modo que as pessoas pudessem se manter atualizadas e essa empresa sempre jovem, respondendo às demandas do cliente. Então, nós vamos agora fazer um intervalo e no próximo bloco a palavra é sua para explicar exatamente essa questão da competitividade do mercado, comércio e de serviços local aqui em Manaus.